Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 17 de novembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje nós damos início ao nosso texto de número 11, que é o texto O que é a criação? O que é a criação? A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza. Pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama. Ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma, e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Então, esse foi o texto, O que é a criação, texto de número 11, da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres. Nós vamos lê-lo pelos próximos 9 dias, né? Juntamente com as próximas 9 lições. A lição de hoje é a belíssima lição 321. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Eu não entendi o que me libertou, nem o que é a minha liberdade, e nem onde devo procurar para achá-la. Pai, procurei em vão até ouvir a tua voz orientando-me. Agora não quero mais guiar a mim mesmo, pois não fiz e tampouco compreendi o caminho para achar a minha liberdade. Mas confio em ti. Tu, que me dotaste com a minha liberdade como teu Filho Santo, não estarás perdido para mim. A tua voz me orienta e o caminho para ti enfim se abre e se torna claro para mim. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Pai, é minha vontade voltar. Voltar para onde, gente? Voltar para casa, né?
Pai, é minha vontade voltar. Hoje respondemos pelo mundo que será libertado junto conosco. Como estamos contentes por termos achado a nossa liberdade através do caminho certo, estabelecido pelo nosso Pai. E como está garantida a salvação do mundo inteiro, quando aprendemos que a nossa liberdade só pode ser achada em Deus. Então, essa é a grande frase dessa lição aqui, no meu ponto de vista. Aprendemos que a nossa liberdade só pode ser achada em Deus, né? E nós procuramos a nossa liberdade do lado de fora, né? Nós procuramos a nossa liberdade em coisas materiais, procuramos a nossa liberdade nos relacionamentos, né? Mas se nós obedecermos àquela máxima do nosso mestre, buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, então nós podemos buscar a Deus, encontrar a nossa liberdade em Deus, e então essa liberdade que encontramos na nossa conexão vertical com o Altíssimo, ela será refletida na nossa liberdade, numa maior liberdade na vida material. Lembrando que essa maior liberdade, de acordo com o que o curso nos ensina, ela sempre vai ser limitada, porque como nós somos mente e espírito, e estamos tendo aqui uma experiência material, essa experiência material é limitada por natureza, ok? Então, nessa experiência, como é que se diz? Material, há um menor grau de liberdade naturalmente, tá bom? Muito bem, então qual é o objetivo dessa lição, né? Eu acho que o objetivo dessa lição é justamente a partir da minha lembrança de quem eu verdadeiramente sou, isto é, mente-espírito, eu alcançar essa liberdade interna, né? Essa liberdade interna. A liberdade para eu ser quem eu sou. E a partir dessa liberdade que eu encontro ao me lembrar de quem sou eu, aí efetivamente eu posso me sentir muito mais livre na minha vida. Mas eu não sei se era... Acho que não era exatamente isso que eu queria trazer para vocês aqui. Me veio e depois me fugiu, né? Me veio o conceito e depois o conceito me fugiu, né? Reflita no dia de hoje o que significa liberdade para você, né? O que significa liberdade? Liberdade é um conceito muito, muito, muito caro para mim. Para mim como indivíduo, né? Eu tô falando aqui das minhas preferências pessoais, né? E a liberdade é algo que nós precisamos afirmar. E eu já falei sobre isso para vocês, eu acho que foi inclusive esse ano, né? Que nós estamos vivendo um momento planetário em que nós precisamos afirmar a nossa lembrança de que somos livres diariamente. Repita todos os dias. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Repita 7 vezes, todos os dias. Porque quando você repete isso, você está afirmando para o universo que você não está dando autorização para que os controladores do mundo, digamos assim, tirem a tua liberdade, né? Digam para você o que você tem que fazer, né? O exercício da liberdade individual, ele provém da lembrança de quem você é. Você é o filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. Disso vem a tua liberdade. Então, não que eu esteja aqui advogando que nós precisemos, como é que se diz, deixar de seguir as regras da sociedade, nos transformarmos em anarquistas. Não, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou aqui advogando. O que eu estou advogando
é que dentro dos limites da nossa cidadania, nós precisamos ser livres, né? E quando nós nos esquecemos de quem somos, nós nos esquecemos que fomos criados livres. E aí então é possível que forças externas a nós, claro que em resposta aos nossos movimentos internos, tentem nos aprisionar. E é muito importante que vocês tenham isso em mente. Muito importante. Muito importante. Nesse momento do julgamento final, então, é muito importante que vocês tenham isso. Afirmem a liberdade de vocês. Afirmem. Afirmem isso, gente. Isso é muito importante, tá? Eu não sei se eu falei o que me veio aqui e que era o que eu queria falar, mas enfim, à medida em que eu começar a ler o comentário, provavelmente eu vou me lembrar, porque eu tive um lampejo aqui e depois a ideia me fugiu, tá? Então nós vamos ler agora o comentário do nosso livro, o acompanhante do livro de exercícios, de Allen Watson e de Robert Perry, lição 321, para ser praticada no dia 17 de novembro. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Olhei agora aqui no meu contador do vídeo, estava marcando 11 minutos e 11 segundos, e vocês sabem que esse é um sinal de que a gente está no caminho certo, né? Quando esses números aparecem pra gente, né? O 1111. Enfim, ou pelo menos assim eu acredito. Para mim funcionam como uma sincronicidade, tá? Então eu vou ler o comentário e aí eventualmente eu vou me lembrar do que eu queria ter falado para vocês ainda há pouco. Essa lição, comentário, essa lição, como muitas nessa última parte do livro de exercícios, foi escrita a partir da perspectiva de uma pessoa que está entrando nos últimos estágios da sua jornada de volta para casa. Aqui está a canção de alguém cuja incerteza terminou, cuja decisão em favor do reino é forte e clara. E nas palavras da seção Desenvolvimento da Confiança do Manual dos Professores, aí ele vai citar e eu vou ler para vocês, tá? É um trechinho aqui do Manual dos Professores. Eu não sei. Um minuto. Achei aqui. Tava difícil de achar. O potencial disso. É isso? 5 a 8. 6, 5 a 8. Tá certo. O potencial disso é literalmente assombroso e o professor de Deus está agora em um ponto de seu desenvolvimento no qual vê nisso a sua saída. Desiste do que não queres e guarda o que queres. Como é simples e óbvio, e como é fácil de se fazer, né? Essas são as palavras de alguém que já tomou consciência de que a paz de Deus é tudo aquilo que ele, ela desejam, né? E aí ele chama a lição. Vamos lá na lição. Eu não entendi o que me libertou, nem o que é a minha liberdade, e nem onde devo procurar para achá-la. Ele cita, né? A nossa liberdade está apenas em Deus. No início, nós acreditávamos no oposto. Ser livre significa... parece significar ser independente. Como a liberdade poderia estar na aceitação da vontade de Deus? Não seria isso escravidão? Apenas se nós tomarmos consciência de que a nossa vontade é a vontade de Deus e que a nossa vontade e a vontade de Deus são uma só e a mesma, nós poderemos tomar consciência de que fazer a vontade de Deus é perfeita liberdade.
Porque é exatamente isso que nós verdadeiramente queremos, isto é, fazer a vontade de Deus. E foi para isso que nós fomos criados, né? E aí ele cita novamente a lição. Pai, é minha vontade voltar. Pai, é minha vontade voltar para casa, né? Não saber o que é a liberdade, não sabendo o que era a liberdade, nós buscamos a liberdade onde ela não poderia ser achada, no exercício da nossa vontade independente neste mundo. Até que escutemos a voz por Deus nos dirigindo, nos direcionando e respondamos, nós não poderemos encontrar a liberdade. E aí ele cita novamente a lição. Pai, agora não quero mais guiar a mim mesmo. Gente, isso é a oração, né? Pai, não me guie, que seja feita a vossa vontade e não a minha, né? Muito bem. A nossa liberdade é encontrada nessa nova orientação. Ela é encontrada na nossa resignação, no nosso deixar ir do nosso próprio professor, né? Tá me fugindo a palavra aqui. Não é resignação, não. Eu vou despedir, né? O nosso próprio professor, também não era essa a palavra que eu queria, mas enfim, e eu vou aceitar um outro professor. E aí esse outro professor, ele escreve aqui com letra maiúscula, está se referindo ao Divino Espírito Santo. A nossa liberdade é encontrada ao deixarmos ir os nossos objetivos independentes e ao aceitarmos o único objetivo que todos nós compartilhamos. A liberdade é a liberdade de ser verdadeiramente tudo aquilo que eu sou. A liberdade é a liberdade é a possibilidade de expressão da minha natureza sem nenhum tipo de obstrução. A minha natureza é o amor, a minha natureza é a santidade de Deus, do próprio Deus. A minha única liberdade é estar em ser aquilo que eu sou, porque Deus me criou. Tentar ser alguém mais é tentar me escravizar, é constranger a minha alma a uma forma que não é a sua própria forma. A liberdade é ensinar e oferecer apenas amor, porque é exatamente isso o que eu sou. Que eu me permita, que seja possível para mim, então, hoje, alegremente entregar as minhas opiniões, render as minhas opiniões sobre o que eu sou e aceitar o que Deus me diz que eu sou. Que eu prontamente abra mão da falsa e ilusória liberdade que eu me ensinei a buscar e que eu aceite apenas a única liberdade que é real, numa feliz, alegre capitulação à minha própria natureza. Né? É uma rendição à minha própria natureza, ao que eu realmente sou. Não há rendição a não ser a rendição ao meu ser real. Não há sacrifício a não ser o sacrifício da ilusão. Quando eu tiver alcançado o ponto de estar disponível, disposto a ouvir apenas a voz por Deus, eu serei capaz de dizer. E aí ele cita a lição. A tua voz me orienta e o caminho para ti enfim se abre e se torna claro para mim. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Pai, é minha vontade voltar. Ok, muito bem. E aí ele vai citar ele vai comentar aqui
o texto O que é a criação, tá? E ele vai comentar o primeiro parágrafo, os versículos 1 e 2, já vou ler, tá? Vamos ler aqui. Vamos ler logo. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresente e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo, isto é, o amor só cria como ele mesmo. Muito bem. A própria pergunta é uma pergunta que frequentemente surge para os estudantes de um curso em milagres. O curso fala sobre as suas criações, mas nunca parece esclarecer, claramente dizer exatamente o que seriam essas criações. O curso nos diz que o nosso processo de criação continua não abatido, apesar da nossa inconsciência a respeito das nossas criações. E fala que tudo que as nossas criações foi guardado por nós, pelo Divino Espírito Santo. Há uma imagem de nós entrando nos céus e sendo saudados pelas nossas criações, como se elas fossem seres viventes. Nós temos uma compreensão fundamentalmente equivocada que torna difícil para nós compreendermos o que são as criações. Por exemplo, nós pensamos que Deus criou este mundo. E então nós pensamos que a criação, portanto, quando nós pensamos na criação, portanto, nós pensamos em algo físico e material. Nós pensamos que as nossas criações devem ser algo que exista nesse mundo. Mas um curso em milagres claramente nos diz que o mundo inteiro é uma ilusão, uma criação equivocada da nossa própria mente. Como poderiam as nossas criações estar aqui, neste mundo? As minhas criações, então, não podem ser alguma coisa como um livro que eu escrevo, um relacionamento que eu formo, uma família ou um negócio. As minhas criações não são objetos de forma nenhuma. Elas devem ser pensamentos. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. A palavra pensamentos aqui está com letras maiúsculas à medida. Está com letra maiúscula à medida em que e então nós sabemos que ela se refere às criações do Filho de Deus, o Cristo. Novamente, nós não estamos acostumados a igualar os pensamentos com seres vivos. Nós não pensamos sobre os pensamentos como sendo seres que estão vivos. Nós não pensamos sobre os seres vivos como sendo apenas pensamentos. Um curso em milagres nos ensina que nós somos apenas pensamentos na mente de Deus, né? E inclusive dizem, né, que os anjos são os pensamentos de Deus que não têm livre-arbítrio. Então os anjos só podem agir como Deus agiria, né? Eles não têm escolha, eles não poderiam aí ter um ego para ouvir a voz dele. Não poderiam ter a escolha entre ouvir a voz do ego ou a voz do Espírito Santo, não, porque eles não têm livre-arbítrio, né? Então por isso são anjos, mas os anjos são pensamentos de Deus e nós seríamos os pensamentos de Deus que têm livre-arbítrio, né? Nós escolhemos se ouvimos a voz do ego ou se ouvimos a voz do Divino Espírito Santo, né? Muito bem. E aí ele continua. Nós automaticamente assumimos algum tipo de existência material quando pensamos num ser vivente. Um curso em milagres, em todo ele, está tentando nos ensinar que os seres vivos são de fato pensamentos ou espíritos e não materiais e não coisas materiais de forma alguma.
Você não é um corpo, nos diz a lição 91. E isso quer dizer mais do que uma admoestação para não sermos limitados pelos nossos corpos. Isso significa que nós somos algo totalmente diferente do que algo material. A parte essencial de nós não é material de forma alguma. Nós somos espírito, nós somos pensamento. Apenas o amor cria e cria como ele mesmo. Por isso, deveria estar claro que criações são pensamentos de amor. Se apenas o amor cria, as criações devem ser os efeitos do amor. As criações são pensamentos, então elas devem ser pensamentos de amor. Apenas o amor cria e cria como ele mesmo, não é isso? Só o amor cria e só cria como ele mesmo. O amor sempre cria mais amor. A criação, me parece, é algo circular, como uma energia que se autossustenta, um campo de energia que se autossustenta. Cada parte na qual, cada parte da qual está apoiando a outra parte, num ciclo infinito de criação. O livro-texto nos ensina que Deus, sendo amor, não precisa de nada a não ser estender a ele mesmo. Uma vez que nós somos extensões desse ser, nós temos uma única necessidade que é similar. E aí ele vai citar o capítulo 15, que eu vou ler aqui em português, tá bom? Vamos ao capítulo 15, que é o capítulo 15 é o instante santo. Com o amor em ti mesmo não tens necessidade alguma, a não ser a de estendê-lo, né? Que é exatamente o que ele falou antes. Que a única necessidade que Deus tem, Deus sendo amor, é a necessidade de se estender a si mesmo, né? E aí ele cita um outro trecho aqui. Isso acontece porque reconheces, por mais vagamente que seja, que Deus é uma ideia. E assim a tua fé nele é reforçada pelo compartilhar. O que achas difícil é o fato de que, como teu pai, tu és uma ideia, e como ele, podes dar de ti mesmo de forma completa, sem perder coisa alguma, apenas ganhando. Aqui está a paz, pois aqui não há conflito, né? Isso é lindo, né? Aliás, na verdade, quanto mais nós nos estendemos, mais nós nos ganhamos, né? E isso é o que nós aprendemos através da experiência do instante santo, de um instante santo. Nós somos pensamentos de amor, sem nenhuma necessidade a não ser a de estender o amor. Em nossos relacionamentos, nós estamos aprendendo a deixar ir as nossas necessidades pessoais imaginadas e estamos nos aprendendo a nos dedicar aos nossos relacionamentos, né? Que é a única necessidade, deixa eu ver aqui, 6:10, deixa eu ver. Pois no instante santo irás reconhecer a única necessidade que os filhos de Deus
compartilham igualmente, e através desse reconhecimento te unirás a mim no oferecimento do que é necessário, né? E essa necessidade qual é? É a necessidade de estendermos o amor, né? Através dessa reflexão a respeito do amor aqui na Terra, nós aprendemos a assumir o nosso lugar novamente na criação eterna do céu, ok? Muito bem, então. Então a gente lê agora novamente a lição do dia. Lição 321, Pai, a minha liberdade está unicamente em Ti. Eu não entendi o que me libertou, nem o que é a minha liberdade, e nem onde devo procurar para achá-la. Pai, procurei em vão até ouvir a Tua voz orientando-me. Agora não quero mais guiar a mim mesmo, pois não fiz e tampouco compreendi o caminho para achar a minha liberdade. Mas confio em Ti. Tu que me dotaste com a minha liberdade como teu Filho Santo, não estarás perdido para mim. A tua voz me orienta e o caminho para ti, enfim, se abre e se torna claro para mim. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Pai, é minha vontade voltar. Hoje respondemos pelo mundo que será libertado junto conosco. Como estamos contentes por termos achado a nossa liberdade através do caminho certo estabelecido pelo nosso Pai, e como está garantida a salvação do mundo inteiro, quando aprendemos que a nossa liberdade só pode ser achada em Deus. Pai, a minha liberdade está unicamente em Ti. Pai, a minha liberdade está unicamente em Ti. Então, gente, para finalizar a aula de hoje, eu selecionei aqui uma oração da Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1 do Mestre Masaharu Taniguchi, e vou fazer com vocês aqui a oração para tornarmos-nos um com Deus, tá? Que é muito bonita. Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro de minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus, o Divino Espírito Santo. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho a realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo. Com sua inesgotável criatividade, ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disto e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando aos outros as ilimitadas capacidades e energias que vêm de Deus. Dai e ser-vos-á dado, esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês.
Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar os seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como o de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Agora eu me lembrei que eu já li essa oração para vocês, mas tudo bem, oração é oração, né? Não é pra gente fazer uma vez só. Então, se eu fui inspirada a ler novamente, é porque é dela que nós precisamos hoje. Tá bom, meus amores? Lembro a vocês que hoje à noite, às 19 horas, se Deus permitir, teremos a nossa live, tá bom? O item 2 do capítulo 8. E eu aguardo todos vocês lá. Vamos estudar o livro-texto. E lembro a vocês que a sua liberdade, a liberdade de vocês, está unicamente em Deus, tá bom? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite. Bye, bye.